Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Estamos aqui na nossa terceira videoaula do seu curso de AutoCAD em 3D. Na aula de hoje nós vamos conversar aí sobre alguns assuntos importantes aqui no programa AutoCAD em 3D, que é relacionado aí a coordenadas, alguns posicionamentos dos eixos. A gente vai comentar sobre esse posicionamento e vamos também comentar com relação aos planos de desenho, tá bom? E depois nós vamos também entrar no assunto já da criação de alguns estilos aqui no nosso trabalho, tá bom? Mas antes de eu começar a videoaula, eu quero já agradecer aí por você estar acompanhando o vídeo, tá? E se caso, né, como você já sabe, se você está assistindo pelo YouTube, se no finalzinho do vídeo, ou se você quiser agora mesmo, você já pode dar um like. Esse like vai nos ajudar bastante, né? Como eu sempre comento, para que outros usuários fiquem conhecendo aqui o trabalho, né, que nós produzimos através aqui nos vídeos da Auto Criativo, tá bom? Se você quiser também compartilhar com as suas redes sociais, vamos te agradecer, ou seja, vamos ficar bastante agradecidos. E também, se você quiser, visite lá periodicamente o nosso site, autocriativo.com.br. A sua visita será muito gratificante para nós também, tá bom? Outro detalhe também, se você está acompanhando esse curso aqui de AutoCAD em 3D conosco e possivelmente você já iniciou aqui na aula 3, né? Talvez você tenha visto o vídeo aqui pela internet ou pelo YouTube, eu vou solicitar que, se você quer acompanhar o curso direitinho conosco, então você assista realmente desde a nossa primeira videoaula, tá bom? Então na descrição do vídeo, aí na parte de baixo no vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube, tem o link das duas primeiras aulas, da aula 1, onde eu fiz ali uma apresentação de todo o curso, né, onde você vai conhecer os tópicos, né, conhecer todos os temas que veremos aqui durante as aulas. E na aula 2 nós já começamos a entender um pouquinho mais sobre a interface do AutoCAD e também alguns aspectos com relação ao posicionamento dos objetos em 3D. Então, se você perdeu as duas primeiras aulas, corre lá, assiste as duas primeiras aulas e aí você consegue acompanhar conosco aqui então a partir da terceira videoaula. Tudo bem? Bom, meus amigos, então vamos lá. Eu já deixei aqui o nosso AutoCAD meio que preparado, conforme nós vimos ali na segunda aula, tá? Onde nós temos então o nosso plano agora, ele está com um fundo verde, onde nós temos então o céu. Isso daqui é importante, como eu comentei, para a gente ganhar uma noção de profundidade, para que lado que estamos desenhando, se é para cima, se é para baixo, se é para a esquerda, para a direita. Eu expliquei ali em diversos detalhes. Porém, um outro fator muito importante que a gente utiliza com frequência no AutoCAD em 3D é você delimitar esse plano de desenho, ou seja, essa grade. Essa grade, pessoal, ela está aqui, ó. Se você vir aqui, você pode habilitar ou desabilitar essa grade, tá bom? Essa grade ela nos ajuda, né? Também conhecido como grip, pra gente, aliás, grid, pessoal, perdão, pra gente ter uma noção, como eu comentei, do que está para cima, do que está para baixo. Se a gente orbitar, então o céu estando azul, nós estamos na parte de baixo. Automaticamente ele ficando verde, nós estamos olhando de cima para baixo, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Vocês vão vir aqui, ó, onde está a opção de exibir grade, tá? Se você não tiver essa opção, você vai vir aqui na personalização e aí você vai procurar aqui, ó, grade, tá? Aciona e desaciona. Tudo bem? Tranquilo, né? Deixando o íconezinho aqui azul, nós estamos com a opção acionada. Tá? Então eu vou pedir para que vocês venham aqui nessa setinha do lado e está aqui, ó, configurações de ajuste. Nós vamos sair aqui já nas configurações de desenho, na aba Snap e Grade, ok? Ou seja, aqui nós temos alguns padrões como distanciamento das linhas, tá? As linhas principais aqui, ó, está com 10 unidades ou 10 milímetros, tá bom? A gente vai trabalhar a princípio aqui no AutoCAD em milímetros, eu já explico para vocês com relação às unidades. Mas uma opção muito importante e interessante que a gente que manipula ou modela objetos em 3D no AutoCAD é desmarcar esta opção aqui, ó, exibir grade além dos limites. O que vai acontecer? Quando você desmarcar essa opção e clicar em OK, observem que o seu plano agora ele está delimitado, ó. Ele tem um tamanho específico. Isso daqui, pessoal, bem como a perspectiva, né, e bem como a separação do verde para o azul, isso daqui nos auxilia
muito na modelagem, porque você consegue ter uma base, ou seja, você consegue saber mais ou menos onde é que você está modelando, tá bom? Isso é suficiente? Não, pessoal, porque é o seguinte, vai chegar um dado momento que nós vamos ter a necessidade de tombar este plano. Por que que a gente vai ter que tombar esse plano? Porque é o seguinte, quando você está modelando aqui no AutoCAD em 3D, você está modelando o que está na face do plano. Por exemplo, se eu fizer aqui ó, um círculo, eu vou vir aqui, automaticamente o AutoCAD vai entender que onde eu fizer esse círculo, eu estou fazendo entre o eixo X e entre o eixo Y. Jamais eu vou conseguir fazer um círculo entre o Z e o X, tá? Existe um outro procedimento que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas de imediato, qualquer elemento que você fizer no seu AutoCAD, ele sempre estará obedecendo entre o eixo Y e entre o eixo X. Pode ser aqui na área de desenho? Sim, mas também pode ser para fora da área de desenho, ó, para cá, tá? Mas de qualquer forma, o objeto ele sempre estará, ó, entre os dois eixos, olha lá. Tudo bem? Ou seja, como eu comentei, vai chegar um determinado momento que você vai precisar fazer objetos em pé. Não é verdade? Você vai ter que fazer ele para lá, para cá, para o outro lado. E se você quiser então iniciar um círculo, por exemplo, ele em pé, como que você vai conseguir fazer isso? Você vai através das opções de eixo, tá? Essas opções aqui, ó, são interessantes e vai ter uma aula específica para ela, que eu vou explicar em maiores detalhes para vocês. Mas de imediato eu quero que vocês observem o seguinte. Deixa eu vir aqui, pessoal, deixa eu ver se é desenhar, ferramentas, tá aqui, ó. Eu vou pedir para que vocês venham aqui em formatar, vou clicar na opção cor e vou deixar a cor aqui, ela branca, tá? Ó, vou clicar aqui e vou colocar em branca. Ou seja, todas as linhas que eu fizer agora, ó, aparecerão aí na tela para vocês com a cor branca. Inclusive, eu vou pedir para que vocês liguem aqui a opção, ó, mostrar, exibir, né? Espessura de linha. Vou clicar aqui, ó, tá acionada aqui espessura de linha, então a ferramenta está aqui. Vou clicar, a linha ela não teve mudança de espessura porque possivelmente a nossa camada, vou vir aqui em padrão, a nossa camada não tem espessura. Então vamos vir aqui em propriedades da camada e provisoriamente, opa, deixa eu ajustar aqui a janela, ela acabou dando um salto aqui, vou clicar bem nesse cantinho aqui, ó. Opa, isso. Ó, eu vou provisoriamente colocar aqui com a cor branca também a camada, que no caso é a nossa camada nome 0, tá bom? Então eu vou mudar aqui, ó, espessura de linha e vou colocar, por exemplo, 35 aqui, ó. OK, e fecho, tá bom? Então as linhas ficaram com uma espessura. Se não aparecer a espessura, você vem aqui e marca essa opção, ó. Tá bom? Para que você tenha aí a noção da espessura de linha. Eu resolvi colocar dessa forma para facilitar a visualização de vocês aí no vídeo. Ok? Então eu quero que vocês observem o seguinte. Lembram na aula passada que eu comentei que nós colocando na vista superior, nós estamos vendo o objeto olhando de cima. Tudo bem? Tá, mas vai chegar um momento que eu preciso então fazer um círculo em pé. Como que eu faço? Se eu colocar aqui, pessoal, ó, na vista direita, ó, coloquei na vista direita e vou fazer um círculo, ó, círculo. Observem só o seguinte, o círculo ele sempre está, ó, mesmo eu fazendo aqui ele no alto ou em qualquer outro posicionamento, eu vou orbitar para que vocês vejam. Ele sempre estará obedecendo entre o eixo Y e entre o eixo X. Olha só, ele está paralelo com o eixo de desenho. Sempre, qualquer objeto, se você fizer, por exemplo, um hatch, um retângulo, na hora que você clicar na tela, ele vai estar sendo feito sempre obedecendo esta posição. Tudo bem? Bom, agora, então, se eu quero tombar este círculo, eu vou usar esta opção aqui, pessoal, ó, onde está a vista, você vai vir aqui, ó, observem que você tem superior, inferior, esquerdo, direito, frontal e assim por diante. Isso daqui, pessoal, define o seu lado do desenho.
não é a vista do desenho. A ViewCube, ela ajusta a vista do seu desenho. Lembra que eu comentei, você consegue ver o objeto em vista superior, esquerda, direita, né, ali relacionado ao primeiro diedro, ok? Porém aqui, ó, você define qual o lado do seu desenho. Vou apagar esses objetos que está aqui na tela para que vocês entendam um pouquinho melhor, ó. Tá? Vou voltar então com aquele box que nós fizemos, eu vou digitar o atalho caixa, tá? Então eu vou fazer aqui uma caixa de um tamanho qualquer e coloco aqui. Tudo bem? Então vocês se recordaram que esse lado de cá é o nosso lado direito, frontal, e aqui é o superior. Tá, mas então eu quero fazer um círculo nessa face. Obviamente, pessoal, se eu vir aqui com um círculo e passar o mouse sobre a face de qualquer objeto já constituído, o AutoCAD vai entender que você quer fazer então um círculo nesse posicionamento. Tudo bem? Porque você já tem um objeto na tela, tá? Só que eu quero fazer o círculo em pé, mas eu não quero fazer próximo do objeto que eu estou modelando, tá? Eu quero fazer aqui do lado. Então eu venho aqui, ó, e mudo, por exemplo, para a vista direita. Vejam só o que vai acontecer, pessoal. Clico em direito. Observem agora que automaticamente o AutoCAD colocou o seu campo de visão do lado direito da peça. E olha só quem mudou de posição. Olha aqui, ó, o X agora está indo para lá e o Y para lá. Então, sempre você estará desenhando entre estes dois eixos. Se eu fizer agora um círculo e eu fizer aqui, ó, o círculo ficará em pé. Olha só, vou orbitar. Olha ele lá, onde ele está sendo feito. Está sendo feito no plano. Tudo bem? Quando eu mudo aqui o posicionamento das minhas vistas, na realidade eu estou mudando o lado que eu quero desenhar. E observem só que interessante, pessoal, que agora a vista superior da ViewCube passou a ser este lado de cá, ó. Tudo bem? Ou seja, a ViewCube, ela determina, aqui o posicionamento da ViewCube determina como que você está vendo o plano cartesiano, não somente como que você está vendo o objeto. Entendido? Tudo bem? Ou seja, a nossa peça aqui, ó, antes era o posicionamento superior. Aqui era a vista direita e aqui era frontal. Quando eu uso aqui as opções de vista, ele tomba o plano para mim e a ViewCube ela muda o seu comportamento. Ok? Se eu clicar aqui em superior, o que vai acontecer? Vamos raciocinar? Bom, se eu clicar em superior, o plano vai ficar lá embaixo, na face de baixo do cubo. Tudo bem? O eixo X vai ficar para cá, o eixo Y para lá e a minha ViewCube vai voltar ao normal. Vamos ver se isso é verdade? Então vou clicar aqui, ó, superior. Olha só o que aconteceu. Vejam só. Vou até orbitar para que vocês vejam, ó. O X voltou ao posicionamento original, o Y também e o nosso cubo está aqui. E a ViewCube voltou ao posicionamento original. Tá bom? Se eu clicar em superior, ó, eu estou vendo aqui o cubo e eu estou vendo o círculo que nós fizemos ele em pé. Tá? Ó, eu tenho certeza que o círculo agora, ó, está em pé porque eu mudei o lado que eu quero desenhar. Ok? Suponhamos então agora que eu quero fazer um retângulo que ele esteja alinhado com essa face de trás aqui, ó, do meu objeto. Tá? Então, vamos lá. Se eu fizer aqui um retângulo, ele vai sair aonde, pessoal? Na face do plano. Olha lá. Ele está na face do plano. Deixa eu até mostrar mais perto para você, ó. Tá bom? Só que não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique alinhado, né, com a face de trás aqui, ó, do nosso box. Como é que eu faço? Deixa eu apagar esse objeto para que vocês entendam. Eu venho aqui então nas vistas, ok? E clico aqui, ó, na posição frontal ou posterior. Se eu colocar frontal, olha só o que vai acontecer. Agora o meu plano está para cá, o X está aqui e o Y está aqui. Então eu venho e desenho um retângulo. Olha só, vou fazer aqui um retângulo. Automaticamente o meu retângulo, ó, ele estará paralelo com aquela face posterior. Tudo bem? Vou voltar aqui, ó, para o modo superior, para a gente ver o objeto como ele era anteriormente. Vou orbitar e vejam só como é que ficou o quadrado. Ó. O quadrado ele foi feito aqui, mas ele está, de fato, paralelo aqui, ó, com a face posterior, né, ou a parte frontal aqui, ó, ou a parte frontal. Então, pessoal, o que eu quero com isso? Passar essa informação para vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte.
Na verdade, aqui nas opções em 3D do AutoCAD, nós precisamos ter vários jogos de vistas para a gente poder modelar, porque vai chegar um momento que você vai desenhar peças complexas, não é verdade? Você está aprendendo agora, você está pegando o macete agora, então é importantíssimo você entender esse conceito. Qual lado da peça que você está desenhando e qual lado que você estará visualizando. Tudo bem? Isto é fundamental para que você ganhe uma noção espacial dos objetos e onde está sendo feito os objetos. Bacana? Olha só. Tá, então agora vamos fazer mais um exercício para fixar esse assunto. Vou até apagar esses objetos aqui, tá? Não perca o raciocínio, ó. Aqui é o seu lado direito, ó, da peça, aqui é a vista superior e aqui é a vista frontal. Tudo bem, mas eu quero então fazer um desenho que ele seja paralelo com a face direita. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, em vista, tudo bem? E venho aqui lado direito, ó. Então eu vou desenhar agora, ó, por exemplo, um retângulo aqui, ó, no plano. Vou voltar para o meu posicionamento superior. Quando eu voltar no posicionamento superior, ó, o retângulo que eu fiz, ele foi feito paralelo com a face direita, ó. A face direita está nessa posição, ó, olha aqui, ó. Ó, aqui a face direita e o nosso quadrado aqui, ó. O retângulo também acompanhando o mesmo posicionamento. Aí você vai pensar assim, ah, professor, mas eu queria fazer esse retângulo. Eu entendi, até aí eu entendi que a gente precisa movimentar então a UCS aqui para que a gente desenhe os planos, né, tombados. Tá, mas eu quero fazer exatamente nessa face, alinhado com essa face, mas eu não quero fazer na face, eu quero fazer aqui do lado. Então como que eu faço? Neste caso, pessoal, a gente vai usar esta opção aqui, ó, tá? 3 pontos, ok? O que a gente vai fazer com a opção 3 pontos? Nós vamos definir o ponto central da coordenada 00, tá? Você aprendeu lá em 2D que para você encontrar o ponto 00, basta você acionar, por exemplo, um comando linha, tá? E digitar 0,0, apertar o Enter, a sua linha sempre inicia aqui, ó, no ponto central, né, ó, aqui, ó, da nossa UCS, olha aqui, ó, tá bom? Então, o que nós vamos fazer com essa ferramenta 3 pontos? Nós vamos pegar esta UCS, esse objeto, e vamos definir para que lado que nós queremos, então, que o plano fique. Por isso que eu comentei com vocês agora há pouco no comecinho da aula, que a delimitação aqui, ó, o limite da nossa grade é fundamental para saber para que lado que está essa grade. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, esse comando, e aí no seu cursor vai aparecer aqui, ó, para você definir, então, os eixos. E aí eu vou definir, então, que o meu eixo, o centro agora do meu, aliás, aqui da grade, vai ser nesse canto inferior da caixa, ó. Eu clico aqui e sempre, pessoal, o segundo clique é o eixo X. Então eu vou dizer para o AutoCAD que agora eu quero o eixo X aqui, ó, nesse posicionamento. Então eu aciono o F3, que são as opções de Snap, clico aqui, ó, aqui vai ser agora então o eixo X. E sempre o segundo clique, pessoal, é o eixo Y. Tudo bem? Então, recordando, o primeiro clique define o ponto central, 00. O segundo clique define o X e o terceiro clique define o Y. Então, eu vou dizer para o AutoCAD que o meu Y agora é aqui para cima. É importantíssimo, pessoal, pegar os pontos de precisão, porque senão o plano vai ficar tortinho. Se ele ficar tortinho, tudo que você desenhar nele vai ficar tortinho também. Tá bom? Então você clica no ponto de precisão, clica aqui. Veja o que aconteceu, pessoal. A caixa que eu estou desenhando, aqui o objeto que eu estou desenhando, ele continua exatamente na mesma posição. Porém, olha só agora o que aconteceu com a grade. A grade está na face do objeto, ó. Olha lá que legal. Então agora eu consigo fazer um retângulo que ele esteja perfeitamente no mesmo alinhamento dessa face e do lado da face, ó. Ó, vou fazer aqui um retângulo. Vejam só quando eu orbitar. Olha só o que aconteceu. Tá bom? Então vai chegar um dado momento aí que a gente vai ficar fazendo isso toda hora. Então você vai pegar o comando aqui 3 pontos e você vai falar assim, não, agora eu quero desenhar na face desse cubo. Então você vem aqui, ó, pega o vértice, clica no vértice, define o X, define o Y, aqui, ó, para esse lado de cá. Deixa eu movimentar um pouquinho mais para cá.
Vou ligar aqui, ó, a posição, ó. Vou definir que o Y é para cá. Olha só. Então, o meu plano de desenho agora está em cima da caixa, ó. O que significa isso, pessoal? Que o objeto que eu desenho aqui no AutoCAD em 3D, ele pode ficar em qualquer posição no espaço virtual. O que vai definir aqui o meu posicionamento de modelagem é relacionado ao plano. Ou seja, então o plano agora, ó, está na face do quadrado, né, da caixa. Não que a caixa afundou, mas eu mudei o posicionamento do plano. Aí vai chegar um momento que você vai fazer tanto isso, mudar o posicionamento dos eixos, que você vai ficar meio perdido. E para voltar então ao aspecto original do seu AutoCAD, você vai clicar nesse objeto aqui, ó, que é o UCS Universal. Quando você clica, o AutoCAD vai te devolver a posição original do seu trabalho. Olha lá. Tá bom? Então o plano estava aqui embaixo, o X estava para cá, o Y e o Z para lá, ó. Exatamente no posicionamento que você quer. Tá bom? Vamos praticar mais uma vez. Vamos fazer então um eixo aqui, ó, nesse vértice e o plano nessa face aqui, ó, frontal. Então a gente pega aqui os 3 pontos, pego aqui, ó, o eixo vai ser aqui, o X vai ser aqui e o Y vai ser aqui agora, ó. Olha lá. Perfeito? Então se eu acionar um comando círculo, automaticamente o círculo vai ser feito aqui, ó, nessa posição. Olha lá. Bacana? Então vou voltar no posicionamento universal aqui. Vou apagar esses objetos porque agora a gente vai comentar um pouquinho sobre coordenadas aqui no AutoCAD. As coordenadas, pessoal, como a gente usa em 2D, a gente define algumas posições para determinados projetos. Por exemplo, você vai determinar se aquele projeto tem uma distância de uma determinada esquina, se aquele projeto topográfico seu tem uma distância em relação a um rio, relação a um outro imóvel já criado. E aí você vai criar o seu projeto baseado por algumas coordenadas. E as coordenadas, elas também auxiliam para você trabalhar em equipe com outros profissionais, quando você também trabalha com o que chamamos de referências externas. Tá? Então o projeto, quando ele é definido, por exemplo, um projeto de estudo preliminar, ou quando você já define ali, por exemplo, a planta de prefeitura, esses projetos têm que estar em coordenadas, porque possivelmente depois você vai precisar fazer uma planta elétrica, fazer, por exemplo, um projeto executivo. Então é interessante você saber onde estão as coordenadas. Não vou entrar muito no assunto de coordenadas, pessoal, porque é um assunto que já foi discutido bastante lá nos cursos em 2D. Mas, relembrando alguma coisa, significa o seguinte: quando você faz uma linha, ou, como eu comentei, um projeto, você precisa definir um ponto absoluto. O ponto absoluto 00, como eu acabei de comentar, ó, 0,0, é exatamente aqui, ó, o encontro que nós temos entre o X e o Y. Ó, vou desligar o F8, ó, a minha linha ela está sendo feita, ó, exatamente aqui, ó, entre o X e o Y. Tudo bem, até aí, né? Porém, esse ponto aqui, ó, da nossa grade, aqui, ó, esse encontro aqui, ó, qual é o ponto absoluto? Aqui. Vocês se lembram? Ou seja, daqui do 0 para cá eu andei 10 unidades em X e daqui para cá eu andei 10 unidades em Y. Então, este ponto aqui, ó, o ponto absoluto, é 10,10. Então, vamos lá. Acionamos um comando linha, digito 10,10 e aperto o Enter. Olha só. Então, a minha linha começou exatamente nesse ponto absoluto em 2D. Tá bom? Porque o plano nosso está aqui. Porém, é importantíssimo que vocês entendam que no AutoCAD em 3D, nós temos milhões, ou sei lá, bilhões de pontos flutuantes. Como assim, professor? Bom, se você encontrou aqui a coordenada no plano 2D, então temos coordenadas também no plano em 3D. Ok? Então o raciocínio é o seguinte: eu quero fazer uma linha, olha só, eu quero começar a fazer uma linha que ela esteja a 10 unidades de X, a 10 unidades de Y e a 10 unidades em Z. Onde essa linha vai começar, pessoal? Vamos pensar? Vamos pensar um pouquinho? Bom, então vamos lá, já pensamos, né? A linha vai começar, pessoal, ó, a partir do ponto 00, como eu comentei, ela vai andar 10 unidades para cá. O ponto absoluto, né, vai andar 10 unidades para cá. O ponto absoluto vai andar 10 unidades em Y.
e aí ele vai subir 10 unidades em Z. Então o ponto absoluto 10,10,10 vai ser exatamente em cima desse encontro, aqui ó, em cima desse encontro, porém ele estará 10 unidades para o alto. Vamos fazer o teste? Então vamos lá, ó, linha, eu digito 10,10, não aperto Enter, aperto mais uma vez a vírgula, e aí eu tenho agora a possibilidade de colocar então a coordenada em Z. Ok? Então digito 10,10,10, aperto o Enter, ó, a linha começou exatamente aqui em cima. Ok? Vou ligar o F8 e vou fazer a linha para cá nesse posicionamento com 10 unidades, aperto o Enter. Aperto o ESC, vejam só o que aconteceu, pessoal. A linha ela foi feita exatamente aqui no alto, ó. Olha lá. Ó a ponta da linha aqui, ó. O início da linha é exatamente aqui, ó. Olha lá. Ou seja, eu informei para o AutoCAD que eu quis colocar uma informação absoluta 10 em X, 10 em Y, ok? E 10 em Z. Ó, para cima. Vamos confirmar? Vamos confirmar, né? Perdão, pessoal, ó. Eu digito linha, digito 10,10, aperto Enter, minha linha está aqui. Se eu subir 10 unidades aqui para o alto, ó, 10 unidades, então é exatamente o encontro da linha que nós fizemos, ó. O que significa isso, pessoal? Significa que nós temos, como eu comentei, bilhões, né, de pontos absolutos no plano cartesiano e também em todo o espaço 3D do AutoCAD. Exatamente em todo o espaço, pessoal. Então nós temos uma coordenada absoluta para todas as direções. Tudo bem? Isso é importantíssimo você entender. É como se você pegasse essa grade aqui do seu AutoCAD e estrudasse ela, ou seja, elevasse ela para cima, para baixo ou para o lado, em todas as direções. Então tudo que você faz no AutoCAD tem pontos de precisão absoluta através das coordenadas. Eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, em personalização, e nós vamos colocar aqui uma ferramenta muito importante, ó, coordenadas. Quando você clica, vai aparecer então agora aqueles números que a gente, quando vai fazer uma linha ou qualquer objeto, eles vão mudando de posição. Se eles não mudar aqui de posição, você vai clicar com o botão direito e vai colocar a opção então absolutas, tá? Então eu fiz um comando linha, quando eu estou passando o mouse, ó, sobre o plano, observem que o número aqui, ó, esse primeiro número, esse, e depois da vírgula esse do meio, eles estão se movimentando. O que significa? Que o AutoCAD está me informando aqui onde é que eu estou fazendo a linha. Eu estou a 51 em X, estou a menos 7.000 aqui, pouco, né, em Y. Mas esse último número em Z não está se movimentando. Por que ele não está se movimentando, pessoal? Porque eu estou fazendo a linha apenas no plano. A minha linha não vai sair flutuando, ó. Eu vou fazer a linha lá no plano. Então, para qualquer lado que eu fizer essa linha, eu sempre estou fazendo nestes dois números aqui, ó. O terceiro número que aparece aqui, ó, nas opções de coordenada é o que você fizer então para o alto. Tá bom? Por exemplo, ó, eu vou fazer uma linha, vou clicar aqui, ó, em qualquer ponto do plano e vou fazer a linha em Z. Ó, vou fazer a linha aqui para cima. Observem do lado do cursor, como eu comentei na aula passada, que a linha está indo para o alto. Tá bom? Olha só, vou até orbitar um pouquinho para que vocês vejam, ó. Tá? Então, se eu quiser agora começar uma linha na ponta dessa linha que está no alto, observem lá aqui embaixo, ó, o que vai acontecer. Quando eu clico aqui, ó, observem que o terceiro número acionou. Tá? Então, aquele número que está aparecendo ali, ó, 18.7849, é um ponto absoluto também em Z. Então, o AutoCAD está me dizendo aqui, ó, nessa opção, que eu tenho a opção, a distância aqui, ó, do centro da UCS, para cá eu tenho um valor, em Y tem outro valor, e agora eu tenho o valor da altura também. E aí eu posso fazer a linha aqui no alto, ó. Olha lá. Tá bom? Então o objeto saiu, ó, para o alto realmente. Agora, pessoal, para que vocês não fiquem muito tristes, a gente vai usar isso no AutoCAD, no nosso cotidiano? Basicamente não.
tá? A gente não vai ficar toda hora, ah, meu Deus do céu, que coordenada que eu tô, para onde eu tô, para que lado que eu tô. A gente não vai usar com frequência, pessoal. Mas é importante que vocês entendam esse conceito agora, tá? Porque a gente vai desenhar os nossos objetos, como eu comentei agora há pouco, tombando os planos e vendo o posicionamento para que lado está o objeto, tá bom? Mas é fundamental que você entenda esse conceito das coordenadas para você entender que você tem posições absolutas, tanto para cima como para baixo, e em todas as direções também. Tudo bem? Para fixar esse assunto, vamos fazer mais um pequeno exercício. Eu quero começar então a modelar o meu objeto a 50 unidades em X, 50 unidades em Y e 50 unidades em Z. Tá? Pela lógica, então vamos lá, nós vamos começar aqui, ó, o ponto vai vir para cá, vai jogar 50 unidades para cá, vai jogar 50 unidades em Y e vai jogar para cima 50 unidades. Vamos confirmar? Então eu vou fazer um comando círculo, CI, Enter, e ele está me pedindo aqui, ó, especificar o ponto central. Então eu vou dizer que o ponto central do meu círculo é 50,50,50 e aperto o Enter. Então o círculo sairá aqui no alto, ó. E se você observar na vista superior, ó, você colocar aqui na vista superior, você vai observar, ó, que daqui do 0 para cá você andou 50 unidades, em Y você andou 50 unidades e o círculo está exatamente aqui, ó, o ponto central do círculo está aqui e ele está a 50 unidades de altura. Olha lá. Tá bom? Então eu acredito que, né, fixou bastante aí o assunto sobre relacionado aí às coordenadas e ao posicionamento aí dos objetos. Bom, uma outra opção muito interessante que nós temos aqui em 3D também, pessoal, é essa daqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma caixa novamente. Ó, vou vir aqui, vou fazer uma caixa, prontinho. Vocês se lembram então na aula passada que eu comentei que nós tínhamos aqui o lado direito da peça, a parte frontal e a parte superior. E que a peça não muda de posição. Quem muda de posição é o plano e o modo como nós estamos vendo a peça. Ponto. Até aí tranquilo. Só que vai chegar um momento que nós vamos ter que criar então as nossas próprias vistas, ou conhecido também como cenas, para facilitar a modelagem. Por exemplo, se eu estou modelando uma peça e frequentemente eu estou modelando, por exemplo, o lado direito da minha peça, esse lado de cá. Então eu posso criar uma vista que vai facilitar a posição para me modelar o objeto. Tudo bem? Bom, para fazer isso, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, nessa opção, ó, onde está aqui, vista, tudo bem? E vocês vão clicar nessa opção aqui, ó, gerenciador de vistas. Ou vocês podem vir por aqui, ó, vista, ok? Vistas nomeadas e vai surgir aí basicamente a mesma janela, tá? Se você observar, ó, tem um sinalzinho de mais aqui e nós temos então as nossas vistas que você tem exatamente aqui, ó, vista superior, inferior, esquerda. E pelo próprio íconezinho que tem aqui, ó, você tem qual a face que você estará desenhando. Então, se você clicar aqui em superior, você estará desenhando na face de cima. Se você fizer aqui inferior, você estará desenhando na parte de baixo, como eu acabei de comentar com vocês, tá? Só que nós vamos então criar a nossa própria vista. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em cancelar, vou posicionar o meu objeto de forma que então ele fique sempre assim, ó, eu olhando o lado direito. Ou seja, é um lado ou uma vista, ou uma cena que eu estou sempre modelando com frequência aqui desse lado de cada objeto. Então, eu posiciono do jeito que eu quero, ok? E aciono, então, a opção vista. Vou vir aqui pelo atalho, ó, vista, vai surgir a janela, tá? E aí nós vamos clicar nesta opção, pessoal, nova. Nós estaremos, então, criando uma nova cena, ou uma nova vista, ok? Então, vamos colocar assim, ó, vista direita, usuário, tá? A gente não mexe muito, pessoal, na parte de baixo dessa janela, porque nós já fizemos algumas configurações na aula passada e definimos já com relação ao plano e algo nesse sentido. Então, basicamente não precisa mexer, tá? Você vai colocar aqui, ó, vista direita, usuário e vai clicar em OK. Tudo bem? Aplicar OK. Vejam só o que vai acontecer. Então, você está lá modelando aqui o seu objeto. Aí você fala assim, ah, eu quero modelar então o lado direito da minha peça. Bom,
Você já sabe, eu posso vir aqui pela ViewCube, posso vir aqui pelas vistas, ou eu posso abrir então a vista minha que eu criei do usuário, ok? Eu venho aqui, ó, em vista personalizada, vistas de modelos personalizadas, e olha só quem apareceu aqui, ó, vista direita do usuário. Quando eu clico aqui, automaticamente a minha vista é mudada para cá. Olha só, pessoal, que bacana. Tá? Então isso daqui define a posição que você vai modelar, tá? Ou seja, estará mudando o seu jogo de vista. Então você vem aqui, ó, clica, vista personalizada, vista direita. Ele muda automaticamente, facilitando aí o encontro mais rápido daquela parte do objeto. Tudo bem? Esta opção também, pessoal, ela é interessante não somente para você mudar a posição dos objetos, mas para você encontrar objetos específicos dentro do seu projeto. Outro exemplo, você vai fazer aqui, por exemplo, um retângulo, tá? Você está trabalhando num conjunto mecânico ou fazendo uma residência, né? Várias situações, ou seja, então você tem objetos deslocados. Eu vou fazer um outro objeto aqui, ó, tá? Deixa eu fazer um box, que vai ser melhor, né? Ó. Digito o atalho caixa, então eu vou fazer para cá, ó. Vou fazer ele até um pouquinho menorzinho. Tá, então não necessariamente eu uso essa opção de vista para eu mudar a posição que eu quero, mas sim para localizar objetos específicos também no meu projeto. Por exemplo, eu quero então definir uma vista para esse novo cubo. Então eu venho aqui, aproximo do jeito que eu quero, aqui ó, a posição que eu quero, tá bom? Esse é o menorzinho. Aí eu venho aqui ó, em vista, gerenciador de vistas, tudo bem? Aí eu vou vir aqui ó, em nova e vou colocar assim ó, vista isométrica da caixinha de número 1250. O que significa? Eu posso dar o nome para a vista e posso também colocar um código específico ou uma parte específica do meu projeto. Por exemplo, vista do banheiro, vista isométrica da sala, ou vista inferior da peça X, tá? Então aqui eu posso fazer conforme a necessidade do meu projeto. Legal? E aí eu clico em OK, aplicar OK. Tá, então eu estou aqui modelando, estou aqui fazendo várias opções, e aí eu quero então ir trabalhar lá naquele objeto específico. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui em vista, gerenciador de vistas, e observem aqui ó, que eu tenho as vistas que nós fizemos, ó. Como eu comentei, eu poderia vir por aqui, pegado aqui do lado, que ele estaria aqui também, tá? Mas eu posso vir aqui, ó, eu tenho aqui, ó, vista isométrica, ó, eu seleciono, ele me mostra a miniatura, e aí eu defino como atual. Ó, definir como atual, aplicar, OK, ele já me joga exatamente naquela cena, ou naquele objeto, ou naquela parte do projeto que eu estou modelando. Isso é interessante, como eu comentei, para você encontrar, então, partes específicas nas peças e partes específicas em um projeto arquitetônico também, tá? É um conceito de cena, basicamente, ó. Então você vai criando aqui e vai criando vistas, ó. Vai chegar uma hora que você vai ter várias vistas aqui, ó, ou várias cenas. Tá, ó, vista direita usuário, aparece aqui. Clico aqui, vista personalizada da caixinha, clico aqui, abre a caixinha. Tudo bem? Isso é importante também lá em 2D, tá? Em 2D você pode usar esta opção para você encontrar partes específicas em uma planta baixa, em um projeto executivo, um detalhamento, algo nesse sentido. Você pode criar então aí as vistas da forma que você achar melhor. Para finalizar a nossa aula, pessoal, eu vou passar aqui alguns pequenos conceitos com relação à criação de estilos. A gente vai voltar com esse assunto um pouquinho mais para frente, e aí eu prometo para vocês que a gente entra em maiores detalhes. Ou seja, pessoal, a gente consegue fazer aqui no AutoCAD como que a gente muda, né, ou como que a gente faz para mudar o modo de visualização dos objetos, né, ou dos elementos em 3D. Bom, nós estamos aqui ó, no estilo então conceitual, que é um estilo, né, onde você tem aqui ó, as arestas, né, você tem as faces baseada pela camada que você está trabalhando, e você também tem outros objetos aqui, ó, outro estilo de visualização, ó. Estilo oculto, basicamente você estará vendo apenas as arestas, ok? Elas estão brancas porque a camada que eu estou fazendo é branca, tudo bem? Você também tem aqui, ó, modo realista, tá? Então, basicamente aqui você tem
a possibilidade de ver objetos realmente com as suas texturas e com os seus devidos materiais. Ou seja, então você tem aqui, ó, sombreado. Cada clique que você dá aqui, ó, você vai mudar então o estilo, ó, sombreado com arestas, tá? Basicamente a gente sempre trabalha basicamente aqui no conceitual, ó, nesse estilo conceitual. Mas vai chegar um momento que você vai precisar criar então os seus próprios estilos. Para criar o estilo, pessoal, você pode vir por aqui e gerenciador de estilos visuais, tá? Você pode vir por aqui ou pode vir também, deixa eu ver se está aqui em vista, logo mais aqui, ó, estilos visuais, tá? Então, recapitulando, você pode vir por aqui, gerenciador de estilos visuais, vai surgir aqui uma palheta. Deixa eu ajustar um pouquinho essa janela para cá. Tem uns pontilhadinhos aqui, pessoal. Se você abaixar ele, ó, você vai conseguir ver então os seus estilos, tá? Na verdade, esses desenhos que você tem aqui são exatamente os que estão aqui, ó. Tá? Ó, você tem o estilo conceitual, você tem o oculto, o croquis, tá? O raio-x e assim por diante. Tudo bem? Então, eu vou subir aqui, ó, esses pontinhos para abrir mais a janela aqui para facilitar, tá? Ó, aqui, ó. E observe bem aqui embaixo, ó, que nós temos uma bolinha com uma estrelinha, né? Então, a gente vai criar o nosso próprio estilo, tá? Então, você vai clicar aqui, vai surgir uma janela. Então, vamos colocar assim, ó, estilo usuário. Vamos pôr meu nome, tá? Vou pôr meu nome aqui, aí você pode ir praticando colocando outro nome também. Ó, estilo Ailton, tá? Se eu quiser pôr uma descrição, eu marco aqui embaixo. Clica em OK, então agora eu estou manipulando um estilo que eu criei, ó. Ó, ficou marcado aqui, ó, com um amarelinho, ó, estilo Ailton. Legal? E aqui embaixo, pessoal, eu tenho todas as ferramentas que vão definir então como que eu quero que esse estilo se apresente aqui, ó, no objeto 3D. Tá? Ou seja, aqui, ó, você tem estilo da face. Você vai clicar aqui, realístico. Aí você pode colocar realístico ou esse aqui, ó, Gook. Tudo bem? Basicamente não mudou nada. Você tem aqui, ó, qualidade da iluminação. Aí você coloca aqui, ó, tem facetado ou suave. Muitas dessas opções você só vai conseguir ver fazendo isso daqui, ó. Vou fazer aqui um cilindro aqui, ó, na face do objeto, ó, fazer um cilindro aqui, ó. Tá? Então observem que o cilindro, bem como o cilindro e o quadrado, né, ele não tem ali as faces separadas, ou seja, da geometria oculta. Porque na verdade os objetos no AutoCAD, por exemplo, o círculo não é um círculo perfeito, ó. São pequenas faces, ó, ou linhas que geram. São tantas linhas aqui que geram um objeto circular que nós temos a sensação que ele é de fato redondo. Então, muitas dessas opções você precisa ter objetos cilíndricos para você ver. Por exemplo, ó, facetado, não mudou nada. Daqui a pouco a gente vê o que aconteceu, tá? Ou seja, cor normal, você vai vir aqui, ó, você tem cor monocromática, características da matriz, tudo bem? Observem aqui, ó, que a opacidade está negativa. Se você marcar aqui, ó, essa opção, ó, opacidade, a ferramenta opacidade aciona, tá? E aqui você vai definir se você quer que seu objeto que você está modelando seja transparente ou não. Dependendo aqui do valor que você colocar, ele vai ficando transparente ou não. Vou colocar, por exemplo, 90 aqui, ó. Aperto o Enter e você vai vendo aqui, ó, na miniatura. Tudo bem? Para aplicar no objeto, ó, vou vir aqui, vou fechar a janela e vou mudar aqui, ó. Tá no conceitual ainda, tá, pessoal? Então vem aqui, ó, estilos visuais personalizado, estilo Ailton. E olha lá o que está acontecendo, ó. O objeto ficou de fato transparente. Tudo bem? Vou clicar aqui de novo, gerenciador de estilos visuais e vou gerenciar o meu aqui, ó. Eu deixo ele marcado e aí eu vou mudando, tá? Então, ó, eu tenho aqui a opção facetada. Se eu clicar aqui, ó, eu vou colocar em suave, a face fica lisa. Ok? Opacidade. Observem que o objeto ficou transparente. Ah, eu não quero ele transparente. Então, coloco 0, aperto Enter, ele fica 100% sólido. Ok? Exibir material. Pode colocar sim ou não, aqui fica ao seu critério, tá? O que eu estou passando aqui, pessoal, é basicamente um exemplo, como eu comentei com vocês. A gente vai voltar nesse assunto depois para a gente, de fato, mudar aí alguns objetos, tá? Iluminação. Observem que está apagado aqui. Se você clicar nesse ícone, a opção fica acionada. Isso aqui vai ter um impacto com relação ao clareamento, né, ou escurecimento do objeto. Tudo bem? Bom, aqui você tem sombra do projeto ou sombra no chão. O que significa? Se você fizer um objeto flutuando, vai aparecer uma sombra aqui, ó, no chão
ou uma sombra sobre o objeto mapeado, tá? Essas opções também, elas têm aqui na opção de visualizar, deixa eu ver, tá aqui, ó. Tá, ó. Aqui nós estamos no estilo, estilos visuais, você tem todos os estilos. E aqui, ó, estilo Ailton e os estilos que nós estamos criando, tá? E aqui você tem, ó, a opção para isolar as linhas, ó, as arestas ou não. Basicamente o que você tem aqui nesse pequeno painelzinho é o que você tem aqui, ó. Legal? E aí você tem aqui, ó, a opção do sol, como eu comentei, ou da sombra, ó. Nenhuma sombra, sombra no chão ou sombra completa. Ó, sombra no chão, não apareceu nada porque o objeto está realmente no chão, tá? Deixa eu subir eles aqui. Talvez a gente consiga ver essa sombra, né? Ó, vou colocar ele aqui um pouquinho para o alto. Isso, olha lá. Vou apertar o ESC, então nós temos ali, ó, uma sombra no chão, ó. Olha lá. Legal? Plano de fundo já está aqui ativado. Deixa eu subir aqui de novo um pouquinho para a gente visualizar mais opções, tá? Então estamos aqui, ó, plano de fundo, mostrar arestas facetadas, está com a cor branca. Se você mudar aqui, por exemplo, para um vermelho, tá, vai estar mudando aqui, ó, os aspectos de como você visualiza o seu estilo, ó. Tá bom? Ó, vou fechar aqui novamente. Vou clicar aqui, Ailton, olha lá, vai ficando vermelho, tá bom? Muito dessas opções do estilo você só vai conseguir ver mesmo selecionando aí a opção, tá? O que mais que nós temos aqui? Tá, aqui não vai ficar vermelhão, tá, pessoal? Apenas para exemplificar para vocês. Vou voltar aqui para um preto. Vou colocar assim, ó, preto, ok? Arestas ocluídas, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, sim, você vai conseguir ver a parte de trás da peça, ó. Essa parte de trás ela é interessante para você ver algumas peças mecânicas, um furo passante ou algo nesse sentido. Tudo bem? Eu acho que aqui no nosso caso não vai ter necessidade, mas você pode pôr uma cor específica ou você pode mudar, por exemplo, colocando um tracejado, ó. Vindo aqui, você tem, por exemplo, um traço curto, ó, as linhas ficam tracejadinhas aparecendo lá, tá? Você pode mudar aqui também a cor. Olha lá, ela fica amarela, tá? No nosso caso aqui, por enquanto, não vou colocar. Vou deixar não, para a gente ter apenas o sólido, tá? Ó, observem que aqui, ó, a face do cilindro ficou facetada. Então, vamos tirar aqui, ó. Vamos colocar dessa forma. Ou nenhuma aqui, ó. Tá bom? Se eu colocar nenhuma, praticamente eu tenho só o objeto sólido, como eu comentei agora há pouco, né? Então, vamos colocar aqui isolinhas. Tudo bem? Nós estamos aqui então, arestas de intersecção. Agora vocês não vão entender porque a gente precisa fazer algumas opções booleanas, onde nós vamos extrair alguns históricos ou partes de uma peça específica. E aí a gente consegue então mudar o comportamento desse objeto aqui, ó, tá? Em arestas de intersecção. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Você tem aqui, ó, a aresta de silhueta, ou seja, o perfil do objeto, ó. Você vai colocar aqui, por exemplo, o sim, e aí você consegue definir a espessura do contorno da peça, ó. Tá no valor 5, quanto mais você colocar, ó, vai ficando mais gordinho ali, ó, o perfil, tá bom? Pode deixar aqui num valor assim de 4 ou 3 aqui, ó. Legal? E nós temos aqui, ó, modificadores de arestas. Quando você clica aqui nas opções, você aciona, ó, extensão da linha e aqui, ó, distorção média. Essas duas opções de baixo é para você criar um estilo de croquis, ó, como se fosse basicamente feito à mão. Tudo bem? No nosso caso aqui, eu vou apagar as duas opções e vou deixar da forma que está aqui, ó. Tá? Então esse é um estilo que nós criamos aí com estas ferramentas aqui da criação de estilos. Tudo bem, pessoal? Eu vou fechar aqui, tá? Reiterando, como eu comentei, a gente vai voltar com certeza nesse assunto da criação de estilos e nós vamos criar então aí mais alguns estilos específicos, dependendo, né, da situação e da peça que nós estamos modelando. Mas como eu comentei, a gente utiliza mesmo que como padrão, ó, o estilo conceitual aqui, ó, em 3D para trabalhar, tá? Com relação à sombra, sol e algo nesse sentido, a gente vai ver aqui com mais exatidão, ó, aqui, ó, em visualizar, quando a gente for também tratar da aplicação de alguns materiais e com relação à renderização. Aí nós vamos precisar colocar um céu de fundo ou um background, uma imagem de fundo, pegar alguns materiais, tá? Aí já é um outro assunto, né? Um outro assunto que a gente vai ver aí de fato um pouquinho mais para frente, tá? Então,
Deixa o seu AutoCAD configuradinho desse modo, né? Aqui, ó, com o seu plano com um determinado limite. Ok? Crie as vistas que você achar mais interessante aqui. Tudo bem? E pratique então tudo que eu comentei com vocês. O que eu passei para vocês, pessoal, na aula de número 2 e agora na aula de número 3, essas informações que eu passei, elas são a base para você então prosseguir agora no curso, tá? Não adiantaria eu chegar aqui para vocês e falar assim, ah, pessoal, vamos desenhar uma caixinha, vamos desenhar um cilindro, um cone, se você não tem essa noção espacial e para que lado e onde você está desenhando. Então, pessoal, se você está na dúvida, se você está com dificuldade, por favor, assista de novo a aula de número 2, assista de novo a aula de número 3, essa daqui, para que o conceito fique bem fixo e para que você entenda esse conceito. Porque senão depois, a partir da próxima aula, você vai começar a ter um pouquinho de dificuldade, tá? Então vai lá, não tenha pressa, assista de novo. Se você não entendeu, pause o vídeo naquele pedacinho, volte. E o principal que eu sempre comento em todos os cursos aqui na Auto Criativo. Tá com dúvida? Pause o vídeo, ligue o seu AutoCAD e pratique no seu AutoCAD. Ok? Não adianta somente você ver o que eu estou explicando. Você tem que ir lá e pegar a mão na massa, não é verdade? E aí você vai ver, ah, isso aqui e tal, vai pra cá, vai pra lá. E às vezes vai acontecer de você mesmo descobrir aí novas opções no seu AutoCAD, tá bom? Você mesmo mexendo, você vai começar a entender cada vez mais o conceito. Então, assista, pratique tudo o que você viu na aula 2 e na aula 3, e eu tenho certeza que a partir da próxima aula, onde nós vamos começar a criar a modelagem realmente dos sólidos, vai ficar muito mais fácil realmente para você modelar, tá bom? Meus amigos, então estamos finalizando aqui a nossa terceira aula. Os recadinhos vocês já sabem, né, pessoal? Gostou do vídeo? Clica no like se gostou, compartilhe com as suas redes sociais. Se não é inscrito, por favor, inscreva-se em nosso canal. A sua inscrição é fundamental para nós. Acione o sininho de notificações para você receber a mensagem diretamente no seu e-mail quando a gente criar um vídeo novo. E também visite o nosso site autocriativo.com.br. Reiterando, lá no site nós temos um botãozão cor-de-rosa que é para você se cadastrar no site. Você sendo um aluno que acompanha nós ali aqui no YouTube e também pelo site e sendo cadastrado no site, você recebe informativos no seu e-mail de quando a gente lança um vídeo novo ou quando a gente lança um curso novo, um material novo. Você sempre estará bem informado, tá bom? Meus amigos, então muito obrigado mais uma vez, aquele abração de sempre e fiquem preparados, hein? Na próxima aula nós já vamos começar a modelar. Tchau, tchau, pessoal!